está falando é o Fernando Augusto, do canal Física de Altas Energias. Vou fazer esse vídeo aqui, ele é bem mais voltado para o pessoal da área de Física de Altas Energias, certo? Física de partículas, que trabalha no CERN. Eu vou colocar a legenda em inglês para esse vídeo, mas de qualquer forma eu vou estar fazendo o vídeo em português, e se puder ajudar algum companheiro de área aqui no Brasil, excelente. A gente vai falar sobre submissão de jobs no HT Condor. Vamos lá. Submeter um job no HT Condor não é exatamente a coisa mais simples do mundo, pelo menos pela primeira vez. Você pode pegar o manual do Condor e ele vai estar lá dando várias alternativas, colocando várias explicações. Contudo, a fazer a submissão do primeiro job é um trabalho bem cansativo, eu diria que até chato, de certa maneira, ok? E o propósito desse vídeo é justamente para que você tenha essa visão da submissão de um job simples, e que a partir daí você evolua e vá fazendo da maneira que achar mais adequado. Vamos falar um pouquinho sobre o Condor. O Condor é uma ferramenta de submissão de jobs, né, no cluster do CERN, certo? Pode ser no CMS, pode ser no Atlas, etc. Eu, como trabalho no CMS, né, sempre fiz essa submissão para o meu tipo de problema, né? Qual é a vantagem do Condor, afinal? Bom, primeiramente, imagine que você tenha um macro de Python, no caso eu trabalho com Python, né? Então vamos utilizar ele como base. Que você tenha a necessidade de rodar ele, e esse macro ele pode levar desde alguns minutos até horas ou mesmo dias rodando, a depender do trabalho que você faz. Eu vou dar um exemplo. Quando eu quero inserir novas variáveis dentro da tree, de uma tree de interesse minha, a depender de tudo que eu quero fazer, de todas as variáveis que eu quero inserir dentro da tree e do tamanho dos arquivos não, para quais arquivos eu quero inserir, por exemplo, eu quero inserir uma variável para fazer inferência na rede, na qual eu vou colocar o erro, a subida do erro, no caso o erro para cima, né, o up, do determinado jato, certo? Eu trabalho no canal HZZ terminando em 2 ou 3 jatos. Então, eu vou fazer submissão dessa variável. E eu uso para isso os, a luminosidade integrada de 137.17 FBs a menos 1, né? Que corresponde aos anos de 2016, 2017 e 2018. E eu divido esses anos, no caso, nos 3 principais canais de decaimento, que seriam decaindo, obviamente, o ZZ, né, decaindo em 4 leptons, sendo que pode ser 2 elétrons e 2 muons, 4 elétrons ou 4 muons. Então, esse processo de colocação das variáveis dentro desses arquivos todos de interesse, ele é um processo que ele leva dias, literalmente. Colocar essa variável toda, ele pode levar até 3 dias direto. Não há como você fazer isso no seu computador. Na verdade até há, mas é um gasto de energia, é um gasto de memória, é uma perda de tempo muito grande e você não vai querer fazer isso. Qual é a solução? Você submete um job dentro do Condor, ele vai executar e a depender da maneira que você escrever o seu job, ele vai retornar uma resposta para você. Então, como a grande dificuldade é você justamente fazer o seu primeiro job, o que eu vou fazer aqui é basicamente lhe ensinar como você submeter o seu primeiro job e o que você esperar disso. Bom, para início de conversa, a gente vai entrar na LX Plus, certo? Você vai entrar com seu endereço na LX Plus, né? Acredito eu que você já saiba fazer isso, certo? Ao entrar na LX Plus,
você vai para a sua área de trabalho, certo? Específica. Ok? E aqui dentro dessa área de trabalho, você está dentro do ambiente, você está utilizando, no caso, uma máquina lá no CERN, né? Que se você ver seria, no caso, essa daqui, como se você estivesse usando essa máquina daqui, essa referência. E você vai fazer a submissão do trabalho lá dentro, certo? Então, por exemplo, eu tenho necessidade de colocar certas, de rodar certos problemas em Python. Então eu tinha uma dificuldade natural de como fazer isso. Então, a primeira vez levou um certo tempo. E eu quero poupar você desse trabalho. Bom, o que eu vou fazer basicamente eu vou mostrar como se dá o processo de submissão, certo? E eu vou deixar na parte de baixo do vídeo quais são, no caso, os dois macros que você vai utilizar além do seu macro que você quer rodar, certo? Para fazer a utilização do Condor sem nenhum problema. Bom, de cara você tem que saber o seguinte: para você rodar o Condor, você vai precisar de no mínimo 3 macros. Que macros seriam esses? Esse para um processo simples que eu estou falando. É o seu macro de Python de interesse. No meu caso, o meu macro de interesse, eu vou abrir eles aqui para vocês. Total pré. Certo? Esse é o meu macro de interesse. Esse macro ele vai gerar aqui arquivos, certo? Na verdade ele vai gerar plots. E esses plots aqui, eles vão ter justamente eles vão ter características que eu estou determinando, certo? Então, você tem aqui o seu macro, o objetivo daqui a gente não é exatamente discutir esse macro, entendeu? Mas simplesmente ver como a gente vai colocar ele para rodar. Só para você ter uma ideia, se eu fosse utilizar ele para rodar, no caso, direto, ele haveria um consumo muito grande da máquina, certo? Eu tenho um MacBook Pro 2019 de 128 GB e memória, né? A memória dele, o processador dele é bom e tudo, mas você não vai querer ficar forçando a máquina dessa maneira, né? Então você teria que passar por todos esses canais que vocês estão vendo aqui, certo? Todos esses canais aqui que você está vendo, aqui são os caminhos para um determinado canal, aonde eu guardo as minhas amostras, certo? E essas aqui seriam as amostras que teriam que ser todas varridas. Essas daqui seriam, no caso, os meus plots de interesse que eu quero produzir. Mas vamos lá, eu vou fazer uma pequena alteraçãozinha aqui, que eu quero testar. Que no caso, simplesmente a alteração que eu vou fazer aqui eu vou tirar o número de leptons, certo? Que teria aqui. Mínimos, para ver o que acontece. É só para simplificar mesmo, ok? E dessa vez ele pegaria todos os eventos, independentes de quantos leptons fossem gerados ao final desse determinado evento. Eu botei aqui em comentado, certo? Em comentado, para que ele não tenha nenhuma influência. Então eu vou fechar esse meu macro, já que eu já escolhi o que eu vou trabalhar com ele, ok? E eu vou necessitar chamar esse macro. O primeiro ponto que eu vou colocar, eu preciso de um outro macro para o job de final SH, certo? O arquivo ele tem extensão SH. E para mim criar esse arquivo, eu vou chamar ele aqui, eu já sei qual é o arquivo de cabeça, certo?
Então vai ser try, eu chamo todos de try, certo? 1906.sh. Eu estou mandando abrir. Você pode reparar que ele é um macro bem simples, mas ele tem aqui, ó, ele tem um caminho, certo? Até o nosso macro de interesse. Isso aqui é minha área da LX Plus, certo? Onde está localizado esse arquivo, certo? Esse aqui é a fonte que ele está sendo utilizado. Eu vou disponibilizar isso daqui para que você possa utilizar e chamar os seus macros com um detalhe. Você vai ver uma mensagem dizendo que essa fonte em breve vai ser descontinuada e você vai precisar fazer uma alteração. Então, se você não tiver em 2022, provavelmente 2023, 2024, tem a necessidade de fazer uma alteração nesse texto daqui. Mas, a princípio, isso daqui está funcionando muito bem e é o que eu uso para gerar os meus jobs. Então, você tem a fonte, que é essa daqui, você tem um caminho até o seu job, o seu macro de interesse, e esse aqui é o seu macro. O nome do macro ele tem que estar correto, certinho, que nem você escreveu. Se tiver uma diferença, obviamente, ele não vai localizar o mesmo macro, e se esse macro não existir, ele não vai rodar nada, ele vai apresentar um erro. Então tá aqui o meu arquivo try, certo? Ele é muito importante, certo? Eu vou fechar ele. E agora eu vou procurar o meu outro arquivo, que é fundamental para rodar o job, que é o meu, que eu chamo de job, né? Eu chamo de todos de job, 1906, certo? Tá aqui. Essa daqui é a configuração básica de um job para ser submetido. Você pode ver aqui que ele está executando aquele mesmo arquivo de try.sh, certo? E aqui ele tem como saída o output. Eu vou mostrar o que ele apresenta nesse output. Ele vai sair qual é o cluster que ele vai ser submetido e qual é o processo que está sendo feito como saída. E você vai poder analisar essa saída toda, ver se está tudo ok, como esperado. E caso tenha algum erro, você vai ser apresentado aqui, nesse arquivo, que também vai apresentar o cluster e o processo, mas com o final erro. Isso daqui é muito útil, porque às vezes você submete o job e dá algum problema, entendeu? Então com isso você vai conseguir fazer. Outra coisa que é muito importante é você ter consciência de quanto tempo você vai levar para submeter esse job. Por exemplo, esse job que eu estou submetendo agora, ele pode levar, no computador normal, aquele arquivo ele leva umas 5 horas. No cluster do CERN, ele vai levar bem menos tempo do que isso, né? Porque a potência, por assim dizer, que ele vai ser submetido é muito maior, né? As máquinas são muito mais poderosas. Então, ele vai conseguir reproduzir um trabalho muito mais interessante, muito mais forte com menos tempo. Então, o que é que eu faço? Você não pode submeter um job no qual o tempo que vai ser necessário para rodar seja menor. Se for menor, vai acabar que você não vai receber o resultado e você vai ficar na dúvida do que aconteceu. Então, o ideal é que você escolha um tempo de acordo. Nesse caso daqui, eu coloquei Long Luncher, certo? Um longo almoço. E esse longo almoço daqui, ele está acusando cerca de 2 horas, ok? Que é o tempo para fazer a execução dele. Mas você poderia colocar o workday, dia de trabalho, que seriam 8 horas, né? Ou tomorrow, um day. Só que a escolha de qual desses job flavor você usar, do sabor do job, vai interferir. Porque, por exemplo, se eu colocar esse long lunch vai haver uma demora inicial, ele vai entrar numa fila, porque tem outros arquivos na frente e ele vai ter que esperar. Então, se você colocar expresso, a fila vai ser bem mais rápida para você esperar, já que os arquivos vão rodar em pouco tempo. Já que quando você tiver um arquivo que tem necessidade de, por exemplo,
3 dias, você pode esperar bastante tempo nessa fila para esperar. Geralmente, quando eu pegava os arquivos muito grandes, eu mandava eles pela noite e eles só começavam a rodar pela manhã. Ou seja, eles demoravam de 8 a 9 horas para começar o processo de ser executado dentro do cluster em questão, certo? Aí você vai requerer quantas GPUs você utiliza. Eu só utilizo um, para mim é suficiente e obtenho um bom resultado. E uma coisa que eu queria apresentar aqui para vocês também é que, para que você não fique toda hora emitindo aqui um comando chamado condorq, que você pode analisar o que está acontecendo com o job, você pode colocar o notify user, certo? Você coloca o seu e-mail com esse notification hours, certo? E quando ele terminar de rodar e emitir o resultado, ele simplesmente vai chegar para você e vai lhe apresentar o resultado, vai lhe enviar um e-mail, você vai receber esse e-mail sabendo que aquilo acabou e você pode vir olhar, certo? E tem o QE aqui que você finaliza o processo, ele sempre tem que estar no final do processo. Eu vou colocar esse macro disponível para vocês. Vocês sempre chamam ele de job alguma coisa, final SH, e o outro de try job SH, e é simples de fazer. É assim que você vai submeter um único job para um determinado problema no HT Condor, certo? Então, sabendo que você já fez a alteração que você queria dentro do arquivo, o que é que você faz agora? Você vai dar o comando para submissão, né? Que é o condor submit, e aí você tem que dar o nome correto. O job que a gente vai submeter é o 1906, certo? Ponto .sh, essa extensão, eu submeto. Aí ele vai começar o processo de submissão do job e ele vai apresentar essa mensagem. Submetido ao cluster, está aqui o cluster, e dentro desse cluster vai dar aquela saída, o output e o erro em questão, certo? Eu coloquei para ser comunicado sobre o término do processo. Só que se você não quiser colocar isso, você sempre tem a opção de você dar o comando condor Q, certo? Em português. E aqui no comando ele vai lhe dizer, olha, você submeteu um job, certo? Ele está nessa posição idle, ou seja, ele está na espera aqui. Ele ainda não começou a correr. E aqui tem informações sobre jobs e tudo que está ocorrendo do processo. Bom, eu vou mostrar aqui rapidamente qual é o resultado que é exprimido, certo, por ele. Aqui tem uma série de macros de tudo que eu já fiz, entendeu? Referente à minha pesquisa. Então, esse aqui foi o último job que eu submeti, certo? E aí eu vou chegar aqui e vou dar o comando cat, certo? O comando cat ele vai passar tudo e vai me mostrar o final na tela. Tá aqui, ó. Ele começou e terminou corretamente. Tem o horário que ele começa, às 2h33 e às 4h29 quando ele termina. Repare que esse processo daqui tem menos de 2 horas. Mas eu vou mostrar o e-mail e você vai ver que tem 3 horas. Isso porque tem o tempo que ele rodou na fila. E aqui tem as informações dos resultados que eu esperava obter e os processos aonde ele passou. Ok? Todos. Certo? Aí, vamos lá. Se ele apresentasse um erro qualquer, eu simplesmente pegaria aqui o arquivo, erro, correspondente, faria a mesma coisa, cat, certo? Erro. Aqui você pode ver que ele não apresentou nenhum erro, ele está dizendo que os arquivos foram criados, a estrutura foi criada, né, no caso os plots. Tá tudo ok, eu vou tentar sortear aqui um erro aleatório e torcer para que seja um dos que tenha dado problema. Vamos ver. Vamos ver se esse foi. Aqui ele está falando, uma futura versão
que vai ser mudado e tudo, mas não, esse aqui não apresentou erro não, certo? Bom, eu não vou procurar agora esse arquivo, mas para finalizar, eu só quero mostrar para vocês o seguinte: quando o htconda terminar de rodar o arquivo, ele vai mandar um e-mail para você. Esse é o e-mail que ele vai mandar, ok? Ele manda certinho, não caiu nem na caixa de spam, com as informações. Aqui ele está dizendo que o tempo que ele levou no processo inteiro, no job, olha, demorou 3 horas e 1 minuto. Só que a gente viu ali que o macro, para ele ser todo finalizado, ele demorou muito menos tempo do que isso. Ele demorou um pouco mais de 2 horas. Ou seja, o tempo que ele ficou na fila. E aqui tem as informações. Você vai poder fazer o seu job tranquilamente, submeter ele e fazer alguma outra coisa. Era isso que eu gostaria de falar. Agradeço a todos vocês. Deixe já o joinha. E se inscrevam no canal. Qualquer dúvida é só perguntar. Claro que isso daí é o tipo de submissão de job mais simples que tem, ok? Meu muito obrigado a todos vocês.